E creio, Deus, que através do testemunho do servo, muitas pessoas aqui mudarão o seu jeito de pensar. Muitas pessoas que mudarão suas atitudes, Senhor. Porque eu creio, Pai, nas tuas promessas. Eu creio, Deus, quando o Senhor fala. Eu creio quando o Senhor profetiza, o Senhor cumpre. Oh, meu Deus, que esta noite, Pai, saia promessas desse altar. Que esta noite, Pai, saia bênçãos desse altar. Em nome do Senhor, aquele que está doente, aquele que está com enfermidade, aquele que está esperando resultado, em nome do Senhor Jesus, hoje é o dia da cura, hoje é o dia de mostrar que Deus é a tua vida, em nome do Senhor. Abençoa a tua serva, Pai, usa ela, Senhor, para ser, Senhor, uma palavra, Senhor, que seja como espada, para entrar em nossos corações e penetrar até a alma. Em nome de Jesus eu te peço, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém, amém e amém. Vamos receber a pastora uma salva de palmas. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Estou aqui, irmãos, com as minhas pernas trêmulas, sentindo um frio na barriga, e isso é sinal de dependência de Deus. Eu sempre falo para Deus, eu nunca quero perder isso. Tenho testemunhado em vários lugares, mas eu nunca acho que eu estou pronto ou que eu sei alguma coisa. Eu sempre me coloco nas mãos de Deus e falo, Deus é um povo novo, são pessoas diferentes, só o Senhor sabe o que cada um necessita ouvir. Então, em nome de Jesus, toma minha vida. E para a honra e a glória do Senhor, onde nós temos passado, Deus tem manifestado os seus sinais, Deus tem curado o câncer, Deus tem reatado o casamento, Deus tem levantado o caído, Deus tem feito maravilha, porque é assim que está escrito na palavra do Senhor, que quando nós cremos, os sinais nos acompanham para a honra e a glória do Senhor. Olha o Senhor mais uma vez com as palmas. Deus está aqui neste lugar. Eu já estou aqui com uma peça de roupa de uma pessoa, eu vou dizer que estava doente. Uma pessoa que estava com câncer, que aos olhos da medicina não tinha jeito. Quando eu peguei essa peça de roupa, eu comecei a clamar e as lágrimas começaram a rolar pela minha face, juntamente com meu esposo. E o Senhor nos revelou ali claramente que foi feita uma obra da macumbaria para destruir essa vida. E Deus disse, estou eu entrando com a providência e trazendo a cura. Por isso, debaixo da autoridade do Deus eterno, eu estou declarando que no mundo do Espírito não há distância. Essa mulher lá mesmo no leito, na casa dela, já está sendo tocada pelo poder de Adonai Ravá. É um Deus que sara, é um Deus que levou sobre si toda a dor e toda a enfermidade. Eu declaro que essa mulher, ela virá aqui testemunhar desta cura para a honra e a glória do Senhor. Você que tem aí alguma peça de roupa, chave ou documento, se você sentiu o desejo no teu coração, porque não sou eu que vou fazer, mas o nosso Deus, pode colocar aqui no altar e depois nós vamos levantar um clamor para a honra e a glória do nome deste Deus maravilhoso. Quero cumprimentar a igreja, quero agradecer mais uma vez pelo convite. Ontem eu estive aqui, meu esposo trouxe a palavra, Deus tratou com a igreja, e eu creio que em nome de Jesus, Deus vai continuar tratando com as nossas vidas para o louvor e a glória do seu nome. Quantos creem nisso? Amém. Aleluia. Dê um brado de vitória. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 2, no versículo 2. Já vejo portas se abrindo. O Espírito Santo que não se engana me revela. Duas pessoas aqui estavam com a vida totalmente trancada, mas Deus está trazendo a vitória hoje. Porque o Senhor tem a chave de Davi, a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Amém. 2 Coríntios, capítulo 2, capítulo 1, versículo 3, aliás. Diz assim, minha tradução um pouquinho diferente, que eu estou aqui com a
a Bíblia no original judaica. Diz assim: louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Yeshua, o Messias, o Pai compassivo, Deus de todo encorajamento e consolo, que nos estimula em todas as nossas dificuldades, para sermos capazes de encorajar outras pessoas nas dificuldades que estiverem enfrentando com o estímulo recebido de Deus. Amado Deus e eterno Pai, esta é a tua palavra. Mais uma vez eu me coloco em tuas mãos. Que diminua eu, Deus. Eu quero, meu Deus, nesta noite, mais uma vez, diante da igreja, reconhecer que eu sou pequena, reconhecer, meu Deus amado, que eu sou vaso de barro, mas o Senhor é grande, é perfeito, é santo, é poderoso, e eu creio na tua manifestação neste lugar, pois o Senhor já deu ordem aos teus anjos para batalhar em favor da tua igreja. Enquanto nós estamos reunidos aqui, o Senhor já está ordenando os teus anjos dos lares aqui representados. O Senhor está desfazendo o laço de morte. O Senhor está quebrando as obras da macumba. O Senhor está destruindo a inveja, a maldição. E o Senhor está entrando com a providência. O Senhor está quebrando cadeias de vício. O Senhor está jogando por terra cadeias de idolatria. O Senhor está jogando por terra o espírito do engano, da contenda. E o Senhor está entrando com a providência da paz. O Senhor está trazendo a vitória. Meu Deus, nós manetamos os demônios. Nós ordenamos na autoridade do nome de Jesus que esses demônios já estão perdendo as forças. Nós ordenamos que recuem agora dos nossos caminhos e dos caminhos dos nossos familiares, porque o sangue de Jesus tem poder, e maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Toda arma forjada contra nós não vai prosperar, porque agindo Deus, quem impedirá? Pode se assentar no seu lugar, dando brado de vitória, glorificando e exaltando o nome deste Deus maravilhoso. Queridos, esta que nos fala, na infância, teve uma vida muito difícil. Minha mãe veio do interior para BH, e o meu pai, envolvido com alcoolismo, ele começou então a cada dia se aprofundar mais e mais no álcool, e ele não tinha mais força para trabalhar. Foi então que o meu pai faleceu, cirrose hepática, deixando a minha mãe com 8 filhos. Essa mulher que não teve oportunidade para estudar, ela veio do interior, e nós então morávamos em casa de madeira, na beirada do rio, não tínhamos água nem luz. E tudo que a minha mãe fazia era insuficiente, porque minha mãe trabalhava muitas vezes doente. Quantas vezes minha mãe no trabalho pegava aquele bife, chegava em casa e ela picava um pedacinho para cada um, para a gente sentir apenas o gosto daquela carne. Eu estava muitas vezes na porta do açougue pedindo uma mochiba, andando na beirada do rio, catando laca, catando ferro para vender, para muitas vezes tentar matar com essa fome. Passamos por muitas humilhações. Muita gente que olhava para a nossa família, que olhava para mim, para os meus irmãos, para minha mãe, achava que nós não daríamos em nada. Mas eles tiveram uma surpresa, porque a minha mãe, em meio a tanto sofrimento, a minha mãe, em meio a tanta dificuldade, foi um dia que o Senhor alcançou o coração daquela mulher sofrida, aquela mulher que estava doente, sozinha, com 8 filhos. Ela foi alcançada pela graça de Deus. Foi então que Deus começou a quebrar a maldição da miséria, e Deus então começou a entrar com recurso, começou a levantar pessoas para nos ajudar. Deus então me alcançou. Muita gente que achava que eu não daria em nada, Deus me alcançou com uma graça tão linda, de uma maneira tão forte, e me ungiu a missionária. E eu, tão nova, já comecei a fazer a obra de Deus daqui e dali. E para surpresa de muita gente que achava que eu não daria em nada, Deus então concretizou a bênção que toda mulher deseja, que é um casamento. Se você ainda não é casado, eu profetizo, porque não é bom que o homem esteja só. Eu profetizo na tua vida um lar. Deus me deu um marido, um obreiro, um homem de Deus, para caminhar comigo. Aleluia. Deus então realizou o meu
E nós estávamos ali festejando no nosso lado, glorificando a Deus, que coisa linda, coisa tremenda. Mas de repente Deus começou a bradar no nosso coração. Deus falava acerca de um vento muito forte que iria soprar em nossa vida, mas não era para nós temermos, porque Ele seria conosco. Foi então, querido, que Deus então começou a tratar conosco. E eu comecei então a fazer alguns exames, porque eu havia descoberto um nódulo na minha mão. Eu descobri esse nódulo e quando eu recorri à médica, ela não deu muita importância, o nódulo era muito pequeno. Ele era muito pequeno. E nesse meio tempo, foi o momento em que eu me engravidei. Eu me engravidei porque era plano de Deus na minha vida eu ter o meu filho, porque senão ele não viria a essa terra. E Deus tinha um propósito na vida do meu filho. Deus então me deu aquela criança, vivi momentos lindos demais, engravidei, curti minha gravidez, foi a coisa maravilhosa, a maternidade. Depois que o meu filho nasceu, amamentei ele por alguns meses, e quando aquele leite secou, que eu apalpei a mama, aquele nódulo já estava grande, aquele tumor já estava grande. Então eu recorri à médica, e ela então resolveu fazer uma punção, resolveu fazer alguns exames. Foi daí que, queridos, o inimigo muitas vezes ele quer colocar o medo, muitas vezes ele quer colocar, aleluia, dentro do nosso coração aquele sentimento de que nós não vamos conseguir. Mas quando eu me curvei diante deste Deus maravilhoso, nesse momento da minha vida, o Espírito Santo, ele me levou até as Sagradas Escrituras, e quando eu abri a Bíblia, eu senti a boca de Deus se abrindo e falando comigo de uma forma que até então não havia tido a experiência. Deus falou comigo naquela palavra concernente a Lázaro. Deus falava comigo: filha, esta enfermidade não é para a morte, esta enfermidade não é para a morte, esta enfermidade não é para a morte. Eu guardei aquela palavra no meu coração, porque a Bíblia diz que quando Elias saiu da caverna, ele comeu o pão que Deus deu para ele, e na força daquele pão, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Estava eu com aquela promessa de Deus no meu coração, marchando na terra. Estava ali, querido, fazendo os exames, meus exames dando alterado, quando de repente a minha mãe também adoeceu. Ela teve uma obstrução na artéria da cabeça, e a minha mãe então foi parar dentro da minha casa. Minha mãe estava dentro da minha casa, e eu com o diagnóstico do câncer, meu filho pequeno, meu marido enfermeiro, trabalhando no CTI, noite sim, noite não. Ele nem sequer podia dormir, porque nós tínhamos que sair para dar sequência aos exames, para que fosse feita a minha cirurgia. De repente também, o meu irmão entrou em depressão e foi para lá dentro da minha casa. E eu então, olhando aquela situação, não podia falar com a minha mãe, não podia falar com meu irmão, pois eles já estavam fragilizados. E Deus então, eu ali falando com Deus: e aí, Senhor, como vai ser isso? Deus me deu um sonho profético. Eu via uma avalanche vindo sobre mim, e no momento que o pavor tentava tomar conta do meu coração, eu queria fugir, mas os meus pés se colaram ao chão, e Deus falou comigo: tu não vai correr, você vai orar, porque eu vou dar vitória. Opa! Aleluia. E eu falei com Deus: Senhor, como que fica esta situação? E Deus falou: cuida deles, porque eu cuido de ti. Eu venho nesta noite com voz profética para dar no teu coração através do Espírito de Deus, porque eu sei que tem pessoas aqui que estão travando lutas, que estão passando por tribulações, mas em nome de Jesus eu venho te encorajar nesta noite, querido, porque mesmo passando por dificuldade, nós podemos estender as mãos e abençoar, porque a palavra do Senhor diz: mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber, porque ninguém vence a Deus de dar. Enquanto eu cuidava da minha mãe, enquanto eu clamava pelas madrugadas pela vida do meu irmão, Deus então começou a tratar com a minha vida. Foi marcada a cirurgia da minha mãe. Eu fiquei na porta do bloco 5 horas com a mão estendida e não deu certo.
O médico disse: nós vamos tentar de novo, não sabemos se vai dar certo. Quando a lágrima começou a rolar pela minha face, o Espírito Santo falou comigo: não tema, vai dar certo, eu estou neste negócio. A alegria então entrou no meu coração e Deus me dava força para continuar. Deus então libertou meu irmão, aleluia, da depressão dentro da minha casa. Na segunda cirurgia da minha mãe, eu via Deus com ela dentro daquele bloco cirúrgico, e Deus então trouxe um grande livramento e a vitória para a honra e a glória do Senhor. Minha mãe recebeu alta, foi para dentro da minha casa, ficou alguns dias e depois ela retornou para o seu lar, abençoada, curada, e o meu irmão também. Foi aí que começou o meu drama. Os dias estavam se aproximando do dia da minha cirurgia, e o inimigo conspirando cada vez mais, e Deus nos dando estratégia. Deus disse assim: levando um clamor pelas madrugadas, 30 dias de clamor. Eu venho aqui com voz profética, em nome de Jesus Cristo, te encorajar a orar. Você aí que não tem o hábito de orar, comece a orar hoje. Faça com Deus hoje um propósito de oração, porque muito pode a oração do justo. Nós entramos então numa campanha de oração de 30 clamores pela madrugada. Eu estava ali com meu joelho dobrado clamando. Aquele tumor já estava grande, a dor era muito forte, queridos, e o inimigo ele vinha com estratégia sobre a minha mente, porque a mente é um campo de batalha, mas a mente também, ela pode ser a mente de Cristo. Se você tem lugar a Deus, mesmo nos seus momentos de luta, Deus vai colocar pensamento de vitória na sua mente, para a honra e a glória do nome dele. Aleluia. É aí, queridos, que Deus levantou um pastor para nos abraçar, para caminhar conosco, porque Deus não nos deixa sozinho na hora da tribulação, na hora da prova. É o que o pastor compartilhou aqui acerca de Moisés. Quando ele não conseguia manter os braços erguidos, Deus mandou Arão e Hur. Ei, eu venho aqui com voz profética falar o teu coração. De repente você está sentindo sozinho na luta, pode se preparar, porque Deus tem a pessoa certa para te amparar, para estender a mão, para te ajudar, para a honra e a glória do nome do Senhor. Começamos a caminhar. Peguei o diagnóstico. O câncer já estava bastante avançado. Então nos preparamos para a cirurgia. Tamanha era a fúria de Satanás, que nem mesmo a cirurgia ele queria que eu fizesse. Tamanha era a fúria do diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus ele veio para dar vida e vida com abundância. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. É verdade. Queridos, no dia da cirurgia, o diabo queria impedir a minha entrada para dentro do bloco cirúrgico. Nós então começamos a levantar um clamor na porta daquele hospital. E olha que não era SUS, não era um hospital qualquer, era um hospital particular, era um hospital de convênio. E nós estávamos ali, o inimigo querendo pôr barreira. Mas como nós aprendemos que tudo se move através da oração, nós começamos a clamar ali mesmo na porta daquele hospital, e Deus então ordenou a vitória e colocou lá dentro do bloco cirúrgico. Quando eu deitei naquela cama, eles fizeram anestesia, e o diabo então começou a se organizar, achando que o plano de Deus seria frustrado na minha vida. Mas nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. E eu quero profetizar na tua vida. Põe a mão na cabeça e diga assim: nenhum dos planos de Deus serão frustrados na minha vida, em nome de Jesus. Quando eu deitei naquela cama, eles fizeram anestesia geral, e eu tive um problema seríssimo com a anestesia geral. Eu tive um broncoespasmo. Eles não conseguiam me entubar. E quando a pessoa está sob anestesia geral, o pulmão não funciona, o coração fica